Olá, queridos amigos, amigas, muito boa tarde. É uma satisfação poder participar novamente da nossa reunião de educação e desenvolvimento da mediunidade. Estamos iniciando o ano. Nós desejamos que neste ano tenhamos muita esperança e muita confiança. Muito estudo também, por isso nós estamos iniciando o estudo do Livro dos Médiuns. Então, hoje nós trataremos da primeira parte, capítulo 1 do Livro dos Médiuns, e o título é Há Espíritos? É claro que se nós hoje fizermos esta pergunta, todos responderemos com a maior felicidade, mas é claro que existem espíritos. Mas vamos pensar um pouquinho em 1857, ano em que Allan Kardec publicou, trouxe a codificação para o mundo. Então não era assim tão claro e tão simples essa questão de que a existência dos espíritos. Então o capítulo todo trará conceitos que nós já conhecemos. Então nós iremos fazer uma análise desse capítulo. Então o objetivo do capítulo é tratar do conceito da natureza e do destino dos espíritos. Mas o que chama atenção no capítulo ele é endereçado aos incrédulos e os detratores do espiritismo. Por isso mesmo que ele é um capítulo, quando nós lemos o capítulo, nós percebemos que o tempo todo Allan Kardec está trazendo argumentos em relação aos conceitos da doutrina espírita, explicando para os incrédulos e detratores. Então, mas sabe, quando eu li o capítulo 1, eu antes dei uma lida na introdução do Livro dos Médiuns. Poucas páginas, 3, vale a pena ler, porque tem uma questão muito importante na introdução do Livro dos Médiuns. É quando Allan Kardec trata da questão de como a ignorância, a falta do saber, a falta do conhecimento alimenta a incredulidade e os detratores. Então, ele traz a questão de que existe uma diferença muito grande quando dizem não aceito e não acredito e, em função disso, não existe. É uma diferença imensa quando nós falamos. Pelo fato de não aceitar e de não acreditar, não quer dizer que não existe. Então, a partir do momento que os incrédulos e os detratores dizem não aceito, não acredito, então não existe, é uma afronta ao conhecimento, é uma afronta à ciência. Então, é por isso que vale a pena dar uma lidinha na introdução do Livro dos Médiuns. E é claro que nós vemos, quando nós vamos falar em doutrina espírita, Allan Kardec e os espíritos sempre chamam a nossa atenção de como é importante nós termos conhecimento e entendimento dos princípios básicos da doutrina espírita. Não é só a leitura, nós precisamos aprofundar esses conceitos e o que é que eles significam e até que ponto eles podem modificar alguma coisa na nossa vida. Porque é isso que é mais importante. É a possibilidade de que esse conhecimento transforme a todos nós, transforme a nossa vida. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Uma outra questão que é tratada nesse capítulo, a questão da existência dos espíritos. Então, Allan Kardec traz alguns conceitos existentes de doutrinas espiritualistas, quando diz que os conceitos sobre a sobrevivência e o destino dos espíritos, eles eram permeados por muitas figuras, como, por exemplo, a ideia de que os espíritos eram seres à parte da criação. Então, existiam assim, muitas figuras, eles eram figurados como demônios, fantasmas, bruxas. Era muito comum isso, principalmente na época da Inquisição, de que todo aquele ser especial era tido como uma bruxa, como um ser à parte da criação, como se não fosse uma criação divina. Então, era muito comum esses folclores. Então, existia muito folclore em relação, fantasias em relação, ou melhor, dogmas em relação à existência dos espíritos e o seu conceito.
Então, nesse capítulo também, Allan Kardec faz essa distinção entre espírito e alma, né? E fala da existência do espírito, de que crer nos espíritos, crer em Deus, crer na sobrevivência dos espíritos. Então, está trazendo conceitos que nós já temos até um certo domínio. Quando Allan Kardec fala da natureza do espírito, porque o grande questionamento era quem eram os espíritos, né? Qual a origem, né? Para que pudesse se argumentar, né? Contra a ideia de que eram seres à parte da criação, era um demônio, era um fantasma. Então, quando Allan Kardec trata da natureza dos espíritos, ele fala simplesmente os seres inteligentes da criação, né? A individualização do princípio inteligente. Mas a questão é, o que significa isso, né? Então, o espírito, diferente da matéria, são os seres incorpóreos, mas o que significa isso? Vamos retornar a esses conceitos. Outra questão tratada no capítulo é a questão do destino, né? Pós-morte. Nossa, né? Era uma coisa bastante dogmática, a sobrevivência do espírito. Então, os conceitos sobre céu, inferno, penas e recompensas eram muito sedimentados na cultura, nos dogmas religiosos, eram muito fortes, muito intensos, essa questão da existência do céu e do inferno. Então, céu, paraíso em cima, inferno, trevas, dor embaixo, como se fosse um lugar geográfico, e que o espírito não tinha possibilidade de ação, não tinha escolha nenhuma. Então, o céu povoado pelos anjos, pelos bons. O inferno povoado pelos maus, pelos demônios, né? Inclusive, até hoje nós temos uma herança desses conhecimentos, é uma herança que faz parte, né, do nosso desenvolvimento. Às vezes, até hoje, quando nós falamos em céu, espíritos superiores, né, nós olhamos para cima. E quando nós falamos em espíritos inferiores, nós olhamos para baixo. Então, esse é um registro inconsciente, né, de como esses conceitos eles predominaram na humanidade durante muito tempo. Então, a doutrina espírita vem desconstruir todos esses conceitos, todos esses dogmas. Então, vamos lá. O que a doutrina espírita nos fala em relação a, afinal, quem são os espíritos? Então, nós já podemos dizer que são seres inteligentes da criação, que mantêm a sua individualidade, mantêm os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles têm projetos, né, de sobrevivência, estão em todos os lugares, povoam o universo, né, têm consciência de si mesmos. Então, você fala assim, nossa... Né? E aí tem uma grande questão, né, quando nós falamos do sofrimento, da felicidade, da infelicidade, como se fosse uma imposição divina. E nós podemos perceber que, na verdade, esses seres inteligentes da criação, né, eles agem no mundo, eles agem na matéria. E a felicidade e a infelicidade desses espíritos é a construção dos próprios espíritos, não é uma imposição divina, né? Mas são espíritos que, tendo consciência de si mesmo, escolhem os seus caminhos, eles têm capacidade e possibilidade de escolhas, de livre-arbítrio, para trilhar o caminho que eles acharem que é conveniente. Então, isso já derruba uma série de dogmas em relação a um destino traçado por Deus. Mas aí vamos pensar um pouquinho, porque acho que a grande questão é o que significa os seres inteligentes da criação. Nós precisamos entender. A partir do momento que nós falamos, somos os seres inteligentes da criação, isto significa que os espíritos, eles atuam na matéria, eles transformam a matéria, eles dão forma aos corpos, eles auxiliam na organização do universo. Tem uma diferença enorme, né? Porque quando nós pensamos, o que quer dizer ser inteligente da criação? Quer dizer ser auxiliar de Deus na manutenção e no funcionamento do universo. Então, o espírito, ele tem a capacidade de transformar os fluidos,
transformar os corpos. Ele não cria, mas ele atua, ele transforma pela sua capacidade de inteligência. Então, quanto mais evoluído esse espírito é, mais ele tem a capacidade e o poder de transformar o seu universo, o seu mundo ao seu redor. Gente, então isso é um conceito imenso, enorme para nós entendermos. Então, não é passivo, não é estático, ao contrário. Quando nós falamos que esse ser inteligente tem uma identidade, é um ser único, é uma individualidade, mas essa individualidade não é simplesmente, ela é construída pelo espírito. Quando nós falamos assim, o espírito é a individualização do princípio inteligente, não quer dizer, gente, que isso acontece assim num passe de mágica, né? Então, lá tem o princípio inteligente, então, de repente, existe uma individualização desse princípio inteligente e cria-se o espírito. Não é assim tão simples. O processo de individualização é todo um processo, né, como nós diríamos. A individualização do espírito é um processo, né, em que o espírito vai aprendendo a ser espírito. Allan Kardec, ou a doutrina espírita, ele trata dessa questão do espírito a partir da fase hominal. Antes da fase hominal, né, não é tratado na doutrina espírita. O que acontece nessas fases iniciais, quando o espírito está ensaiando para a sua individualização, nós não temos conhecimento. Sabemos a partir do momento que o espírito tem consciência de si. E a partir do momento que ele tem consciência de si, ele é um transformador do mundo, da natureza. Nossa, então isso muda muita coisa. Muda muita coisa, né? Então esse espírito, ele não nasce, né? Ele não começa a sua existência no nascimento e ele não termina a sua existência com a morte do corpo físico. Ele tem um passado e um futuro, quer dizer, a pré-existência e a sobrevivência. E ele constrói uma trajetória de vida. E nessa trajetória ele vai criando um patrimônio, que são as suas aquisições, que são as suas conquistas, que são os seus desenvolvimentos, né? Que é todas as experiências e vivências que esse espírito vai conquistando ao longo dessa trajetória que ele inicia até chegar à plenitude. Então, existem muitas questões que são importantes que nós tenhamos conhecimento desses conceitos que parecem ser simples e fechados da doutrina espírita, mas não são, né? Eles abrem um leque, um campo imenso em relação a esse espírito, a quem somos, a nossa capacidade de o que é que nós podemos construir, o que é que nós podemos fazer, né, nesse universo todo. Então, quando nós falamos assim, e não é só isso, esse espírito ele tem a capacidade de atuar na matéria, nos seres animados, comunicar-se, né, em qualquer estágio, em qualquer dimensão em que ele esteja habitando. Ele pode enviar mensagens por escrito, por fala, respondendo a questões. Então, nossa, é uma imensidão de conhecimentos. Então, e você sabe que é uma coisa interessante, que muitos autores, eles falam assim, olha, a nossa questão não é simplesmente saber quem são o conceito, né, de quem somos, ou simplesmente sabermos que somos os seres inteligentes da criação, mas é muito mais do que isso. O que é que fazemos com isso? Porque o conhecimento por si só não transforma nada. Mas é o conhecimento, quando se é usado, quando nós fazemos esse conhecimento movimentar, é que ele transforma. Porque a ideia do conhecimento é que ele seja transformador, e não simplesmente uma informação. Então, a grande questão em relação a todos esses conceitos da doutrina espírita é até que ponto nós sabermos que somos seres inteligentes da criação muda alguma coisa na nossa vida. Ou até que ponto nós podemos, com esses conhecimentos, transformar a nossa vida.
transformar a nós próprios. Porque é esse o objetivo da doutrina espírita. A conscientização é para que nós possamos fazer o quê? Transformar, modificar. Modificar a nós próprios, modificar o nosso redor. Então, olha só a amplitude que tem o conhecimento da doutrina espírita. E, concluindo, né, o capítulo todo é um convite para que os detratores e os incrédulos da doutrina espírita provem que é impossível a existência dos espíritos, que eles não são imortais, que eles não podem atuar na matéria, que eles não podem se comunicar. Então, é uma provocação que Allan Kardec faz para os detratores da doutrina espírita. E ele recorre, por exemplo, à questão do Galileu Galilei. Né? O Galileu Galilei, com argumentos científicos, ele provou que a Terra não era plana, não era o centro do universo e o Sol não girava em torno da Terra, que eram os dogmas da época de Galileu Galilei. Então, Allan Kardec convida os detratores da doutrina espírita e os incrédulos a provarem que nada, que os conceitos que a doutrina espírita traz não são verdadeiros. E aí é um belo desafio que Allan Kardec traz, porque a doutrina espírita, o espiritismo, provou que é possível, é real, com argumentos, com provas e com fenômenos estudados cientificamente, que os espíritos existem, que são imortais, que eles atuam na matéria, que eles têm uma pré-existência, um passado, um futuro, e que eles têm uma imortalidade dinâmica. Quer dizer, estes espíritos continuam adquirindo conhecimento, continuam se renovando, continuam modificando, se transformando após a morte do corpo físico, que quer dizer a imortalidade dinâmica. Então, eu acho que está na hora de nós, né, não só nos deliciarmos com os conceitos da doutrina espírita, mas na hora de nós assumirmos quem somos. Nós somos co-criadores. Deus nos criou para sermos auxiliares na manutenção e funcionamento do universo. Então, vamos atuar, vamos nos assumir como espíritos e vamos agir na transformação de nós próprios e daquilo que estiver ao nosso redor. Então, esse é os nossos comentários em relação a esse capítulo. Agradeço profundamente, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.